Fala galera, tá chegando a hora. Domingo, ali por volta de 1h30, 2 da manhã, a gente já vai começar a assistir a esse último episódio da quarta temporada, o 10º episódio. E galera, deixa eu colocar algo muito importante, tá? Como que vai funcionar a cobertura deste momento muito especial para todos nós fãs de From aqui no canal? Pô galera, os vídeos diários eles vão continuar acontecendo, ou seja, sexta-feira, sábado, domingo e na outra semana também, tá? Não muda nada. Mas tem uma coisa muito importante que vai acontecer que é muito especial também. Já no domingo, meia-noite, vou abrir aqui uma live, tá? Pra gente poder estar conversando e ir curtindo juntos, tá? Esse momento aqui prévio, antes, obviamente, da liberação do episódio ali. Encerramos a live no momento que o episódio realmente surgir no horizonte das águas misteriosas. E logo depois, galera, pô, crítica completa do episódio aqui no canal. O vídeo de veredito da temporada, muito provavelmente ele vai sair também já no domingo. Domingo também, 21 horas, nosso tradicional grande debate para a gente poder conversar e muito sobre o que acontecer, sim, já nesse 10º episódio, já começar a conversar sobre o futuro e tudo mais. Na segunda-feira a gente já vai começar a conversar não só de repercussões do que a gente assistiu no último episódio, mas também, assim, do que pode acontecer na quinta temporada. E a próxima semana, galera, a gente vai conversar e muito sobre teorias do que pode acontecer na quinta temporada. E no outro domingo, teremos uma grande live também aqui, pra gente fazer, cara, o veredito da temporada daí em forma de live. E vamos ranquear episódio, vamos fazer uma bagunça toda. E os arautos de From estarão reunidos, assim como a gente fez no fim de semana passado, tá? No sábado e no domingo, estaremos reunidos, sim. Nesse sábado, no Vinho Comigo, voltaremos para Portugal na casa do Diogo. E no domingo, estaremos na casa do Jeff, lá do Janela Pop, lá em Sorocaba. Então, assim, os horários dessas duas lives, tá? Mega especiais, provavelmente elas serão à tarde, tá? Mas ainda não está confirmado, não está completamente fechado. Ou seja, fiquem muito atentos, não só aqui ao canal, mas aos canais dos guris também. Tanto do Diogo no Vinho Comigo, quanto do Jeff no Janela Pop, quanto do Joy no Abraham Joy, porque os arautos estarão, assim, ó, junto com vocês nesse momento todo muito especial de encerramento de quarta temporada. Certo, galera? Então, assim, nesse momento, tá, eu quero falar com você sobre a questão toda do Henry, e não vou tocar no assunto todo de vazamentos nessa primeira parte do vídeo, e vou falar sobre os vazamentos, tá, na segunda parte do vídeo aqui. Ou seja, eu vou avisar quando começar a falar sobre spoilers por causa da questão dos vazamentos, combinado? Uma coisa importante, galera, pô, tudo que está sendo trabalhado até agora, nesses jogos da Sofia, nos jogos do Homem de Amarelo, são vários jogos, como ela mesma colocou ali pra Clara, que ela tá fazendo, tudo mais, agora quer ser um e o outro ali. Só que a questão do Henry, ela não foi só, digamos assim, ela não teve início no momento em que a Sofia colocou lá, né, sua gotinha de sangue na bebida do Henry. Já tinha começado muito antes na questão do Henry, por quê? No momento que ele começou a descobrir exatamente o que tinha acontecido com a Miranda, e ele começou a visualizar, e ele começou a viver aquela questão toda do luto tardio, e começou a não conseguir também, assim, lidar com tudo isso, pela questão tão forte quanto aconteceu, o quanto que ele viu um desenho, o quanto que ele ouviu das provas do Victor, o quanto que ele criou essa imagem toda na sua mente. Isso já foi levando o personagem para um caminho que talvez seja um caminho realmente sem volta, assim. Um caminho onde tenha, né, piorado e muito depois da questão da bebida com o sangue lá da Sofia. E daí a gente teve introduzido também essa questão toda dessas visões, desses sonhos todos que o jogam para um possível mundo real, onde ele realmente está lá em um estado onde ele está visualizando tudo como uma grande ilusão, na real, Fromville, não o mundo real. E essa questão foi muito importante, primeiro, assim, para definir em relação à série, essa questão de sonho, tá? Aquilo que os produtores tinham colocado no ano passado sobre desbancar as três teorias que não iria acontecer na série, aquela coisa toda. Foi a maneira como a série brincou com essa questão de sonho e definiu assim, ó, cara, o que eles estão vivendo realmente não é sonho. Sonho, realmente, é isso que a gente está mostrando do Henry ter ali uma visão toda que pode ser o mundo real. Onde o Dr. Boyd, inclusive, né, ele é o responsável por cuidar do Henry, né, por mais que o Harold Perrineau, como o Boyd, não tenha aparecido nas visões. E acho que nem vai aparecer, tá? Não é necessário. Só que daí a gente tem realmente essa questão assim. O Henry entendeu realmente quem é o âncora. Algo que tinha sido colocado para ele, algo que a gente teorizou muito depois do episódio 8, quem realmente poderia ser. Eu fiz um vídeo aqui trazendo, inclusive, opções, né?
E para mim, a opção número 1 sempre foi a questão da âncora emocional que o prendia lá em Fromville, Victor. E realmente é o que se confirmou, porque depois, no episódio 9, foi literalmente, né, colocado isso em forma de diálogo. Cara, é o Victor, é o Victor. Então o que, que o Henry tem que fazer? Ele tem que pegar e acabar matando o Victor, né? Ele tem que conseguir fazer com que isso acabe com sua âncora toda ali, algo que o prenda dentro desse campo todo de ilusão, para que ele possa despertar e permanecer nesse mundo real. Eu acho que a série, tá, ela ainda não conseguiu, e talvez esse episódio 10, com tudo que tá para acontecer, consiga junto a tudo isso que tem que acontecer, ou tá para acontecer, desenvolver essa parte toda, tá? Porque acho que as questões do episódio 9, do Henry novamente tá ali questionando elementos do que podem acontecer, do que não podem acontecer, falta para mim um impulso realmente decisivo para ele pegar e ir atrás do Victor. E uma cena que vai ser, cara, extremamente forte, extremamente intensa, extremamente dramática. Ele, ao mesmo tempo, tentando fazer algo com que alguma parte dentro dele acredite que realmente seja verdade, seja realmente possível, dele pegar e acabar matando o Victor. E ao mesmo tempo, assim, a série não construiu esse momento realmente para acontecer, porque para mim falta realmente ainda o impulso. E esse impulso final não é apenas a presença do Victor lá nesse momento da casa de repouso, dessa ilusão toda do que seria esse mundo real. Porque isso já foi mostrado mais de uma vez pra gente. O Victor conversando com o Henry lá. Tem que ter algo a mais. E se algo a mais para mim é justamente aquela questão daquela pessoa que tá viajando, né? Tá dentro do avião, já deve ter chegado, inclusive, e deve estar, de repente, a caminho da casa de repouso para encontrar ele e ser realmente ali a peça que falta para que mostre para o Henry que ele precisa realmente acabar com a âncora. Para ficar ali, junto também com ela, a Eloise. O surgimento da Eloise nessa ilusão toda que o Henry está vivendo na casa de repouso pode ser realmente esse impulso definitivo. E para mim, assim, não tem algo nesse momento que seja mais forte, inclusive narrativamente, tá? Não só em relação ao personagem, mas narrativamente, do que a trama de From pode apresentar, que seja um impulso maior e mais efetivo do que o surgimento da Eloise, realmente, perante o Henry, e para nós espectadores também. Porque a questão da Eloise é uma questão aberta e muito dentro da série. Teoricamente, sim, ela morreu, né, no ciclo passado, só que uma personagem que vive sendo, né, lembrada, que sabia se esconder muito bem, aquela coisa toda, que não tem nenhuma certeza se realmente os restos mortais enterrados eram dela ou não era, aquela famosa brincadeira da cultura pop, cara, não viu o corpo, não tá morto. Se realmente surgir a Eloise e for usada para ser esse impulso definitivo pro Henry realmente ir lá, dentro de Fromville, e ir matar o Victor, eu vou achar assim, ó, a explicação perfeita. Perfeita. E ao mesmo tempo, a gente vai ter também, assim, talvez elucidado essa grande questão da Louise. Porque para mim, a Heloise, ela não vai ser uma figura que a gente não tenha visto ainda na série. Para mim vai ser uma figura que sim, a gente vai ligar automaticamente com uma personagem que está presente, talvez não recorrente, mas assim como a Clara, que teve importância, apareceu em vários momentos da série, some e do nada aparece novamente com grande importância, eu não acho que é a Clara, tá? Com importância, não sei o quê, possa ser também essa figura toda que realmente é a personagem da Louise. Então, essa parte para mim, ela é fundamental realmente para dar esse impulso final para o Henry ir lá atrás do Victor e, cara, potencialmente ele tentar fazer com que essa âncora seja destruída e que ele acorde lá no mundo real. O Victor, ele ao mesmo tempo, tá? Ele ainda não tem uma clareza maior em relação às suas lembranças. Talvez essas lembranças que ele possa novamente a ter sobre exclusivamente a sua família possam também aparecer nesse momento de 10º episódio ali, para não só estar presente nesse momento em que ele e o pai têm realmente esse conflito todo acontecendo,
Mas também para nós, espectadores, temos mais informações também sobre o que pode ter acontecido com a Heloísa. Ainda mais questões, ainda mais pecinhas desse grande quebra-cabeça, tá? E nesse momento, galera, deixa eu colocar também a questão dos vazamentos, ou seja, assim, ó, a partir de agora, sim, teremos a questão dos vazamentos, spoilers, tá? Aviso dado, beleza? O que está colocado nos vazamentos é que, justamente, a gente vai ter, como a gente está colocado no trailer, né? Ó, o Victor, ele tá preso lá na delegacia. Acontece toda a tempestade, acontece algo que nunca aconteceu em Fromville, e vai acontecer, sabe-se lá o que mais dentro disso, tá? O Victor vai estar em desespero, do pouco que a gente viu no trailer, né? O Victor está em desespero, tem algo acontecendo muito próximo nessa cela ali também, e ele está tentando sair da cela em um momento de desespero. Se o Henry for até lá, já decidido a fazer algo, e ali for esse lugar onde vai ter realmente esse conflito entre os dois acontecendo, o vazamento coloca a questão do Ethan junto, tá? E que para proteger o Ethan, porque o Henry acabaria ameaçando também o Ethan por o Ethan estar presente lá, o vazamento ele é muito, digamos assim, curto, porque ele é feito com base em frases, tá? Então, assim, nessas frases, tu obviamente identifica assim, ok, é uma frase bem sucinta, resumindo uma grande sequência. Essa grande sequência, a gente pode daí imaginar assim, cara, tem muito mais do que um simples resumo numa frase sucinta. Teoricamente, realmente, o Victor vai acabar protegendo o Ethan e vai acabar matando o Henry. Essa parte toda, tá, do vazamento, para mim, assim, ela tem um grande problema. Porque para isso acontecer, a gente tem que ver muito bem desenvolvido essa questão do Henry, principalmente. O Henry, ele é uma peça-chave, tá, para que justamente, assim, esse conflito final entre ele e o filho, especificamente, e se tu botar o Ethan também nessa mistura, o Henry ele tem que estar muito mais desenvolvido, principalmente nessa questão de âncora, da sua decisão, do que realmente o impulsiona para sim, não para não, dentro desse 10º episódio. Porque isso não está colocado ainda dentro da série. A série está deixando tudo isso também em dúvidas, ou seja, ela precisa conseguir fazer isso dentro de tudo o que está para acontecer também desse 10º episódio. Por isso eu tenho uma dúvida muito grande, tá? Se realmente a gente vai ver acontecendo isso dentro do 10º episódio. Eu tenho uma grande dúvida. E eu tenho daí, ao mesmo tempo, um grande medo que aconteça e não seja algo bem desenvolvido nesse momento final. E esse talvez seja o meu grande medo, que eu não quero que aconteça realmente, deles simplesmente correrem para que aconteça algo ali, tá? Com o Victor, eu não acredito que vai acontecer nada. Com o Ethan, acredito que não vai acontecer nada também. E o Henry, para mim, tem já, sim, algo construído para ele na temporada por completo, de ter uma morte, sim, do personagem ali. Talvez seja pelas mãos do próprio filho. Cara, seria algo extremamente, pô, grave, que a trama colocaria ali com consequências enormes, principalmente pro personagem, obviamente, do Victor ali. Tudo que possa acontecer nesse sentido. E o motivo da Sofia, acho que tá bem claro. O Victor, ele é, sim, um problema. Ele é, sim, um problema. Ele é, sim, essa quebra toda, ele é uma ruptura, ele é uma quebra de padrão, e ele tem, sim, informações que ele não lembrou, e que são também fundamentais para que se consiga entender esse todo do que tem que fazer. Jay e Tabitha, para mim, eles vão ter, sim, também lembranças de tudo que tem que fazer, mas o Victor é uma peça fundamental. Então, para mim, o motivo da Sofia, do Homem de Amarelo, de conseguir fazer, né, com que esse jogo todo chegue do ponto do Harry matar o Victor, é justamente com essa motivação ali. Galera, coloque mais comentários o que vocês acham que vai acontecer nessa questão Henry, âncora, Victor e tudo mais. E não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem 4 reviews aqui, entretenimento é coisa séria.